Queridos amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no 5 Minutos com os Espíritos, aqui no Service Podcast, dentro do Centro Espírita Vinhas do Senhor, fazendo essa gravação maravilhosa aqui. E para o nosso encontro de hoje, bem-vinda Mirella, bem-vindo Valdeni. A gente vai estar falando aqui da pergunta de número 28 do Livro dos Espíritos. Então, já que o próprio Espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Ou seja, Kardec está dando uma testada aqui nos espíritos, né? Ele está tentando ajudar de novo, né? Isso, Vamos simplificar aí, gente. Esclarecer ao máximo, né? Sobretudo porque essa doutrina, que é a doutrina espírita, ela tem que ser o mais claro possível e, sobretudo, mais simples também, né? Sim. Para que a gente possa entender ela, né? Queria que a gente desse uma comentada sobre isso. Vamos lá. Os espíritos respondem que a palavra pouco nos importa, né? Quando eu li a resposta, a primeira coisa que eu pensei só com isso, as palavras pouco nos importam, desde que você entenda o princípio, que você entenda o fundamento, a palavra é um detalhe, né? A gente usa metáforas para explicar coisas que a gente quer deixar mais simples, a gente usa, às vezes, uma palavra, faz uma comparação com coisas que... Então, se matéria inerte e matéria inteligente é algo que vai deixar mais simples, isso pouco importa, desde que você entenda que são coisas diferentes, porque eles já deixaram isso claro nas perguntas anteriores, né? Então, espírito e matéria são coisas diferentes. Sim. Mas se ficar claro para você, a palavra pouco nos importa. Mas eles também dão uma puxadinha de orelha ali, que cabe a vós formular linguagem adequada para o entendimento. Então, vocês não têm a linguagem, mas cabe a vocês desenvolver um vocabulário melhor aí para ajudar, né? Para fazer. Quantas confusões e quanto mal entendido é causado pelo mau uso da palavra, né? Então, a palavra não importa, mas faça um uso melhor da palavra. É basicamente a resposta dos espíritos, né? Então, a matéria inteligente, a gente pode simplificar ao máximo, é quem está vivo. Né? Com certeza. Exato. E a matéria inerte é quem está morto. Né? Quem está morto aqui no plano físico. A matéria inerte é aquilo que não tem o espírito não ligado. Tem o espírito, não tem espírito ligado. Exato, né? Seria isso. O espírito, no caso, nós. Isso, a gente tem que fazer essa divisão, né? No caso de outros reinos, é o princípio inteligente, né? O espírito só tem os hominais. Sim. Né? E os inferiores também é um... É um princípio, né? É um pródromo, né? Uma preparação do que vai ser um espírito. São apenas palavras. Na realidade, nós somos o princípio inteligente já numa fase adiantada de evolução. Os nossos queridos animais são o princípio inteligente num estágio um pouco inferior de evolução. Os nossos vegetais, não vai entrar nesse reino? É bem polêmico, né? Polêmica. É polêmica. Então, são aqueles que estão estagiando, mas tem vida. Sim. Tem que ter cuidado, tem que ter a alimentação, tem que ter, no caso, nutrição. Tem que ter a nutrição, tem que ter o sol na medida certa, tem que ter todo o ambiente para que a vida possa progredir. Então, se há uma vida ali, a gente pode dizer que é matéria inteligente. Sim. Sim. Se não a vida, né, o princípio inteligente já foi para outro estágio, já está noutra, como se diz, né? Ele já está noutra. O que ficou aí foi só o fluido universal que vai se desintegrar e voltar, né, para a base. Vai voltar de onde veio. Isso aí. Basicamente é isso. Bom, eu acredito que essas perguntas e respostas aqui têm um poder de consolação muito grande. Sobretudo porque a gente possa entender quem nós somos aqui. Sim. Acho que é esse o elemento geral aqui que nós traçamos aqui, né? Porque sabendo de matéria inerte e matéria inteligente, a gente sabe que a gente sobrevive à matéria inerte. Ou seja, que esse corpo aqui, ele vai virar matéria inerte em algum momento, que eu vou me desligar dele, mas sobretudo que eu vou continuar sendo quem eu sou, do jeito que eu sou, aquilo que eu penso e, obviamente, poder continuar, né? Eu acho que esse é o maior poder consolador aqui desse tipo de pergunta e resposta. Transforma o modo de ver a vida, né?
Sim. Transforma. Ele faz com que a gente possa ter um outro ponto de vista. Um outro ponto de vista. Sua individualidade permanece, sua inteligência permanece, sua personalidade, ela permanece. Independente da matéria. Independente da matéria. E aí é um jeito de ver a vida diferente, né? Sim. As coisas parecem ter mais propósito depois disso. E olha só que interessante. Para a gente entrar na vida física, a gente começa lá na primeira célula, célula ovo. Sim. A gente vai lá no primórdio para que se constituir esse corpo baseado no quê? No DNA que está ali, né? Em todas as informações presentes naquela célula inicial. Agora, e como que acontece quando nós desencarnamos? A gente não renasce no lado de lá. Sim. A gente não é uma célula espiritual que vai se desenvolver. A gente volta com as propriedades que já temos. Então, vemos aí que a vida no plano físico, ela é curtíssima. 80, 90, 100 anos, que seja, a gente acha bastante duradoura, né? A vida não é. Mas quando retornamos para o plano espiritual, nós estaremos com a forma já constituída. Então, o que a gente pode subentender disso aí? Que essa matéria no plano espiritual, ela é muito sutil, suscetível às impressões do espírito. Então não há necessidade dela se reconstruir, porque as bases já estão delineadas e a mente vai imprimir ali a face que você quer dar, né? A sua individualidade. Sim. Os mais primitivos, os mais assim menos evoluídos, eles estão sujeitos às leis naturais. Mas aqueles que já têm um grau de evolução um pouco maior, conseguem já manusear, a partir da sua vontade, aquele elemento sutil. Então ele dá a impressão que o seu espírito gostaria de imprimir na matéria. Seja no gênero, masculino, feminino, seja na idade, seja no cabelo castanho, cabelo loiro. Ou seja, você delineia ali a forma física que você quer imprimir. Então, veja esse diferencial, que a matéria, ela precisa ainda da constituição dos DNAs, né, para formar um novo corpo físico. E mesmo que exista toda uma engenharia celeste na formação dos corpos nossos, estão submetidos às leis naturais de evolução, as leis biológicas. Sim. No plano espiritual, não. Então, se eu retornar hoje para o plano espiritual, eu vou ter essa forma? Depende. Se eu não conseguir mudá-la através da minha força mental, vai ter essa forma. Essa mesma idade que eu tenho, esse mesmo gênero que eu estou. Agora, se eu já tiver uma capacidade de domínio sobre os elementos etéreos do mundo espiritual, eu mudo toda a constituição celular do meu corpo. Isso não é mais ou menos assim um estágio como co-criador? Você está co-criando ali em si próprio. Com certeza. E outras coisas. Lá, a sua mente domina o princípio vital, né? O fluido vital, e você pode criar assim, N situações, N coisas. Os pensamentos têm forma. Olha que interessante. A gente, na matéria, é meio difícil de compreender isso, mas no plano espiritual, essa é uma realidade. Então, olha, tem tanta coisa para a gente ver. De uma simples questão, matéria inerte, né? Matéria inteligente, matéria inteligente. Tem tanto para a gente explorar de um conteúdo, de uma pergunta tão simples. E quer dizer que o nosso mundo realmente é muito amplo, muito vasto, nos dá assim um cabedal grande para ser descoberto, para ser devassado. De fato. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente sempre fala isso, a gente poderia ficar muito mais tempo conversando aqui, mas a gente vai ter alguns programas
que serão para a gente poder sentar mesmo e devassar todo esse mundo invisível que está aqui traduzido na doutrina dos espíritos por Kardec. A gente vai ficando por aqui. No próximo encontro, a gente vai falar sobre as propriedades da matéria. A gente estava falando de matéria inerte, matéria inteligente, e vamos prosseguir falando de propriedades da matéria, o que é a tangibilidade dela e, sobretudo, isso que o Valdenir falou também, sobre esses materiais que podem ser aí modificados também pelos espíritos. A gente vai acabar adentrando nesse assunto também. A gente fica por aqui e um fraterno abraço para você.